Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo, antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, para que Deus possa nos iluminar e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, eu sou Fred, do canal Escola Teológica Católica, esse canal de evangelização 100% fiel à igreja e ao magistério, e peço a vocês que se inscrevam, você que ainda não se inscreveu, gosta dos nossos vídeos, se inscreva, deixe o seu comentário, seu like, sua pergunta, sua dúvida, ok? Vamos aí ajudar a evangelizar um canal que de graça, você não paga nada e você ainda pode fazer um curso em casa de teologia. Nós temos aí estudo bíblico, estudo do catecismo da igreja e também a vida dos santos que nós estamos fazendo. Graças a Deus nós estamos podendo falar um pouco, como a igreja nos pede, para a gente imitar a vida dos santos. Então, esse ano já estou com esse trabalho aí há um bom tempo, para a gente poder fazer a vida de alguns santos. Eu estou pegando até santos que não são muito conhecidos também, e estou fazendo a vida deles. Hoje, o santo que nós vamos falar hoje, talvez você não saiba que a igreja considera santo um personagem que está na Sagrada Escritura, que às vezes a gente até, com certeza já ouviu falar, mas talvez nem os católicos saibam que para a igreja ele se tornou um santo. De quem eu estou falando? De São Dimas. Quem é São Dimas? O bom ladrão, o ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Então, eu quero que você abra comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39. Então, enquanto você vai abrindo aí, a gente vai conversando. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Na minha Bíblia aqui de Jerusalém está escrito assim: o bom ladrão. Ok? Então, enquanto você vai abrindo aí, Lucas 23, 39. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazendo uma pequena introdução. A igreja não tem muitos dados sobre São Dimas. Por exemplo, o nome dele não é citado na Bíblia, vem da tradição da igreja. É a tradição quem diz que ele se chamava Dimas. Ok? O mau ladrão se chamava Gestas. Também está na tradição, não está na Bíblia. Por isso que a igreja ela não seguia somente pela Bíblia. Olha só, não tem o nome dele aqui. Mas como é que a igreja sabe que ele chama Dimas? Pela tradição. Por isso que a igreja ensina que a revelação de Deus não é só a Bíblia. Tem muita coisa que a igreja sabe que não está na Bíblia. O que é que Jesus fez dos 12 aos 30 anos?
Não está na Bíblia. Né? A única coisa que a Bíblia fala é que Jesus era carpinteiro, mais nada. Entendeu? Mas, por que a igreja sabe algumas coisas? Por exemplo, Jesus não saiu dali, ficou ali trabalhando como carpinteiro. Não está na Bíblia, mas está na tradição. Outro santo que não está aqui na Bíblia, fala sobre ele, mas não fala, né, que ele virou santo. Mas a tradição diz que ele virou santo. São Longuinho. Eu vou fazer um vídeo também sobre São Longuinho. Né? Quem de vocês aí nunca perdeu alguma coisa? São Longuinho, eu vou dar 3 pulinhos, não é? Mas por quê? São Longuinho é aquele soldado romano que furou Jesus com a lança. Porque Longuinho vem de lança. Ok? Então, ele que furou a costela de Jesus, onde saiu, inclusive, sangue e água, que são símbolos do batismo e da Eucaristia. A gente reza no texto da misericórdia, né? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa oração Jesus ensinou para Santa Faustina. Mas quem que foi que furou Jesus com a lança? São Longuinho, porque Longuinho vem de lança. Então ele se converteu depois que Jesus houve, né, quando Jesus morreu, não houve aquela trevas, não é? E muitos corpos ressuscitaram. Então ele viu tudo aquilo e a tradição diz que ele se converteu e virou santo. Como é que a igreja, como é que o magistério da igreja confirma isso? No Vaticano, no altar da Basílica de São Pedro, tem uma imagem de São Longuinho. Se você alguma vez tiver a oportunidade de ir a Roma, no Vaticano, você vai ver uma imagem de São Longuinho, onde o Papa celebra. Tem uma imagem lá de São Longuinho, porque era o homem, né, o soldado romano que furou Jesus com a lança. E depois se converteu ao cristianismo. Então, para a igreja, né, ele se tornou santo. Assim como São Dimas também, segundo a igreja, se tornou o bom ladrão, se tornou santo, ok? Então, gente, abra comigo aí, você já deve ter abrido, né? Então vamos ler essa passagem que às vezes a gente lê, mas não presta atenção. É uma passagem muito rica, só que também tem muita gente que interpreta errado. Quer ver? Vamos lá. Vamos ler e aí eu vou explicar, né, o contexto, o texto, e aí você vai entender por que a igreja considera São Dimas como santo. Ok? Vamos lá. Um dos malfeitores, suspenso, lembrando que Jesus foi crucificado no meio, e um do lado, outro do outro, né? São Dimas de um lado e Gestas de outro, que era o mau ladrão. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus? Estando na mesma condenação, eu vou ler o texto todo, depois nós vamos conversar sobre, né, o texto. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação, quanto a nós é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, ou seja, a palavra é minha, eu sou Deus, Jesus é Deus, Jesus não mente. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, gente, vamos lá. Como eu já expliquei, a igreja não tem dados sobre a vida de São Longuinho, sobre a vida de São Dimas. A igreja não sabe muito, tá, sobre a vida dele, né? Nem a tradição da igreja não tem muitos dados sobre a sua vida, tá? O que se sabe é que ele viveu toda uma vida errada, por isso que ele estava sendo crucificado e morto, não é? Então, o que a igreja sabe, tá? Muito pouco, né? Então, pouco se sabe a respeito da vida de São Dimas. Mas o que se sabe, o que é certo, é que ele trilhou o caminho do crime, por isso foi condenado à morte. O Império Romano, né, condenava
ladrões, né, todos aqueles que faziam crimes, cometiam crimes, assassinos, né, a tortura e a morte da época, que era a crucificação, ok? Foi preso, condenado e crucificado ao lado de Jesus Cristo. E ante o seu arrependimento, Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, gente, algumas coisinhas aí para a gente comentar sobre São Dimas, que é o que nos interessa hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre São Dimas. A festa dele vai ser amanhã, dia 25, por isso que eu já estou fazendo o vídeo dele hoje. A igreja comemora o dia de São Dimas no dia 25 de março, que é amanhã, ok? Então, o que que nós podemos destacar aí? Qual é o primeiro ensinamento para nós da vida de São Dimas? De um crime, de um homem que vivia uma vida toda errada, a santo. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, São Paulo. São Paulo, que é um homem mais, vamos dizer assim, ruim do que foi São Paulo. Foi um perseguidor dos cristãos. Na hora que Santo Estevão estava morrendo, ele estava ali aprovando a morte de Santo Estevão. Então, São Paulo ainda foi pior ainda. Mas São Paulo ainda era judeu ainda. Agora ele não. Provavelmente ele nunca tinha ouvido falar, né? Eu acho que ele deve ter conhecido Jesus ali. Mas ele teve ou já pode ter ouvido falar de Jesus, porque ele diz aqui que Jesus não tinha feito mal nenhum. Então talvez ele já tenha ouvido falar dos milagres de Jesus, porque Jesus era muito conhecido ali naquele momento. A popularidade de Jesus estava muito grande. Então ele pode ter ouvido falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia. Mas o mais importante aqui para nós é que ele se arrependeu. Então, primeira lição da vida de São Dimas para nós: não importa, meu irmão, minha irmã, o que você fez para trás. Você já reparou que Jesus nunca fez uma pergunta sobre o passado de ninguém? Pegue todos os pecadores do Evangelho: Maria Madalena, Zaqueu, próprio São Mateus. Jesus não faz perguntas sobre o passado, o que você fez, deixou de fazer. Nem a mulher que estava sendo João 8, que ia ser apedrejada porque ela tinha sido pega em adultério. A samaritana, a única coisa que Jesus falou é que ela teve 7 maridos. Jesus sabia, porque Jesus é Deus, Deus sabe de tudo. Então ali Jesus falou com ela que ela tinha tido 7 maridos que não eram dela. Mas Jesus não a repreendeu, não a criticou. Então, gente, primeira coisa que a vida de São Dimas nos ensina, ok? Deus, ele não está preocupado com o nosso passado. Ele está preocupado com... Deus quer que a gente se converta. O que é conversão? Mudança de vida. Deus sabe que nós somos pó, que nós somos fracos. Então não interessa o que você fez para trás. O que interessa é o que você vai fazer daqui para frente. Agora, a sua conversão tem que ser verdadeira. Tá? Você tem que largar o homem velho, tudo aquilo, né, todo aquele pecado. Você não pode também continuar no pecado. Aí não. Tá? Jesus amava o pecador, não o pecado. Tanto que ele fala lá para a mulher adúltera: vá e não peques mais. As pessoas confundem: Jesus é bonzinho, Jesus é muito bom. Mas ele fala: não peques mais. Então Jesus ele é a favor da pessoa, do pecador, mas não do pecado. Você tem que mudar de vida. Mas é difícil. Quanto mais difícil, melhor. E quem disse que salvação é fácil? Jesus falou: entrai pela porta estreita. É claro que não é fácil. Mudar de vida não é fácil. Aquele pecado que a gente está acostumado a vencer, aquele pecado, mas com a graça de Deus nós conseguimos. Se a gente quiser, a gente consegue. Então aqui, São Dimas, ele tinha uma vida toda errada, mas ele sabia que ali era a última oportunidade da vida dele. Outra coisa, a gente tem que se converter em vida. Tá? Ali era a última oportunidade dele, porque se ele morresse naquela vida, ele ia para o inferno. E Jesus deu para ele o quê? O bilhete para ele entrar no céu. Não. Hoje você estará comigo no paraíso. Isso eu vou falar daqui a pouco. Então, primeira coisa, ele se arrependeu dos seus pecados.
Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que você fez, se roubou, se matou, se abortou, não importa. Se você estiver arrependido de coração, não quero mais fazer isso, primeira coisa, se arrependa do seu pecado, depois procure um sacerdote. Não basta só se arrepender, tem que se confessar. Tá? Então, primeiro, o católico se arrepende do seu pecado, não quero mais fazer isso, e vá se confessar. Conte tudo para o sacerdote, não esconda nada. Ele vai te dar absolvição em nome de Jesus. Ali você vai estar lavado no sangue de Cristo, que o Padre perdoa pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Ok? Então, dali para frente, vida nova. É o que São Paulo fala, agora eu sou um homem novo. Deixei para lá o homem velho. Agora eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Por isso que não existe homem, mulher, judeu, grego. Agora eu sou de Jesus. Então eu vou mudar de vida. Então agora eu vou viver para Ele. Tá? Então não interessa o seu passado, o que você fez para trás. Ok? Então, outra coisa. Ele sabe que Deus também é justo. Olha o que ele diz aqui. Quanto a nós, é justo pagarmos por nossos atos. Mas ele não fez mal nenhum. Então ele reconhece que ele precisava pagar. Por isso que ele estava ali. Então, gente, outra coisa, nós temos que reconhecer os nossos erros. Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então, se você também não reconhecer os seus erros, aí não adianta. Ah, só o outro que erra. Não. Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. Deus é justo. Errou? Tem que pagar. Então, se você fez alguma coisa errada, você tem que reparar o seu erro. Não basta só se arrepender e confessar. Por isso que a igreja ensina que o pecado ele tem a culpa e tem a pena. Por isso que existem as indulgências. Por isso que existe o purgatório. Não basta somente eu me arrepender. Eu tenho que reparar o mal que eu fiz. É o que ele fala aqui. Para nós, isso que nós estamos passando é justo. Mas ele não fez mal nenhum. Então Jesus estava ali pagando no meu e no seu lugar. Porque Jesus não tinha feito nada de mal. Mas Jesus estava ali assumindo o meu e o seu pecado. Então é outra coisa importante da gente entender. Né? A gente tem que primeiro se arrependa. Se confesse, mas também você tem que reparar o mal que você fez. Ok? Se foi você que prejudicou alguém, você que tem que ir lá pedir perdão. Não é o outro que tem que te pedir desculpa. Se o erro foi seu. Ah, briguei com fulano e com Bertano. Quem tem que pedir perdão e desculpa é você, não é a pessoa. Se foi você que errou. Tá? Então não basta só se arrepender. Tem que reparar também o mal. Se você não reparar aqui, você tem que reparar depois a morte no purgatório. Ok? E o mais importante, Jesus deu para ele a salvação. Por isso que ele é santo. Por que a igreja ensina que ele é santo? Virou santo. Por quê? Tá vendo? Outra coisa, tem gente que fala, como é que pode a pessoa ser santa, não é, se ela é pecadora? Aqui está uma prova de que não tem nada a ver com pecado. O santo, gente, não é aquele que não peca. O santo é aquele que se arrepende e morre santo. Você pode ter roubado, matado, adulterado, mas se você se arrependeu e se você não quer mais pecar, você pode chegar à santidade. Quantos santos fizeram isso? Então aqui Jesus fala para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus deu para ele o bilhete da salvação. É uma pena que muita gente interpreta isso aqui ao pé da letra. Ah, mas como que ele foi salvo, né? Hoje estarás comigo no paraíso, se Jesus ia morrer naquele dia. Jesus não está dizendo que é o hoje de 24 horas. Por isso que a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra, gente. Não podemos interpretar. Não é o hoje do nosso tempo. O nosso tempo é o cronos, é o cronômetro. O tempo de Deus é o kairos. Então aqui Jesus está falando o quê? No dia que eu for para o céu, você vai comigo. Não é o hoje de 24 horas. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, que não é o mesmo tempo nosso. Aliás, na eternidade não tem nem tempo. Eu estou falando que o kairos é o tempo de Deus para nós. Para nós seres humanos que somos criatura. Para Deus não existe tempo nem espaço. Deus é o Senhor do tempo. Então quando Jesus fala para ele, hoje estarás comigo no paraíso, não quer dizer o hoje de 24 horas. Quando eu for para o céu, você vai entrar comigo. Porque o céu estava fechado por causa do pecado.
Jesus não tinha nem morrido aí, nem ressuscitado ainda. Então ninguém foi para o céu antes disso. Nem Enoque, nem Elias, nem ninguém. Nem Elias foi para o céu. Ninguém. O céu estava fechado. Então o que Jesus falou para ele? Quando eu for para o céu, e quando que Jesus foi para o céu? Na ascensão dele. Depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra. Então quando ele voltou para o céu, aí ele abriu o céu. Aí todos os santos puderam entrar no céu, inclusive São Dimas. Então o que Jesus falou para ele? Quando eu for para o céu, você vai entrar comigo. Te deu o bilhete da salvação. Entendeu? Então por isso que a igreja considera que São Dimas, porque Jesus não mente, Jesus é Deus. Então se Jesus disse hoje, né, que não é o hoje, mas quando Jesus fosse para o céu, que ele entraria com ele. Então São Dimas está, né, intercedendo por nós lá do céu, para que a gente também, com os nossos erros, a gente se arrependa e a gente possa também, um dia, quando a gente morrer, ir para o céu. Outra coisa, aqui prova de que a pessoa que vai para o céu é somente a sua alma. Por quê? Porque o corpo vai para a terra. Ninguém ressuscitou ainda. Então, quando Jesus fala que ele vai com ele para o céu, só vai o quê? É a alma dele. Tá? É outra coisa que as pessoas não entendem. Ah, como? Como que a pessoa que já morreu vai para o céu? O corpo acaba, gente. Não tem ninguém dormindo. Infelizmente, né, algumas seitas aí, algumas igrejas, né, dos nossos irmãos protestantes falam que está todo mundo dormindo. Então como é que explica essa passagem? Jesus falou que ele estaria... Então ele vai estar com ele dormindo? Jesus acordado e ele dormindo? Não tem cabimento isso. Então, gente, a alma não dorme. A alma não tem olho para fechar, como é que vai dormir? O que morre é o corpo. Então o corpo de São Dimas está na terra, foi sepultado. Mas a sua alma é que vai para o céu se encontrar com Jesus. E a Sagrada Escritura diz isso. Abra comigo aí Filipenses. Abra comigo aí Filipenses. Aliás, eu gosto muito da carta aos Filipenses. Gosto muito. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Carta de São Paulo aos Filipenses. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. São Paulo falando. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. O que São Paulo está dizendo aqui? Que aqueles que morrem vão esperar Jesus lá do céu, mas somente com a sua alma. Por quê? Porque o corpo está na terra. Olha o que ele diz aqui. Nós somos cidadãos do céu. E São Paulo sabia que ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Olha o que ele diz. Nós somos cidadãos do céu, onde também esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo, que transfigurará, ou seja, transformará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, ou seja, vai nos ressuscitar quando ele vier, no último dia. Então o que São Paulo está dizendo? Que a pessoa que morre, ela fica esperando o juízo final, que seja, né, a segunda vinda de Jesus lá no céu, a sua alma. Por quê? Porque o seu corpo está na terra. Quando Jesus vier, aí Jesus vai transformar o nosso corpo, porque o nosso corpo está na terra, acabou. Então Jesus vai refazer o nosso corpo. Agora não é mais aí lá na carta aos Coríntios São Paulo explica melhor. Aí já não vai ser mais esse corpo pecador, é o mesmo corpo, mas não é mais o corpo sujeito ao pecado. Não vai precisar almoçar, jantar, dormir, não vai envelhecer. Ah, a pessoa que morreu com 90 anos, não vai ressuscitar com 90 anos.
provavelmente, a igreja ensina que nós vamos ressuscitar na melhor forma possível. Talvez com 33 anos, que é a idade que Jesus morreu, ressuscitou. Provavelmente, mais ou menos, devemos ter ali uma faixa de 33 anos. Então, quer dizer, mas a gente vai estar no céu. A nossa alma vai estar no céu esperando Deus. Então, como é que a alma está dormindo? Claro que não está dormindo. E eu vou encerrar com mais um texto onde São Paulo explica muito bem. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Segunda carta. Gente, anote esses textos aí para você ler em casa, para você ver que eu não estou inventando nada. Está tudo na palavra de Deus, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha o que São Paulo ensina. Estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. O que ele está dizendo? Vou ler de novo. Estamos cheios de confiança, ou seja, fé, tá? E preferimos deixar a mansão deste corpo, ou seja, morrer, não é? A mansão, para ir morar junto do Senhor. Olha só o que São Paulo está dizendo. Que depois que a gente deixar esse corpo, pela fé em Jesus Cristo, claro, quem for, né, salvo em Jesus Cristo, vai morar junto com o Senhor. Onde está o Senhor? Que eu saiba, ele está no céu. Então como é que eu estou dormindo? Então eu vou estar junto com o Senhor dormindo. Gente, eu não sei de onde que pode tirar uma conclusão dessa. Então esse texto aqui então diz o quê? Eu vou morar com o Senhor aonde? No Japão? No céu, meu irmão, minha irmã. É do céu. Nós vimos lá em Filipenses. Nós somos cidadãos do céu. Deus criou, Jesus disse isso lá em João 14. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar e vou trazer vocês. A primeira que ele veio buscar foi a Virgem Maria. Foi Nossa Senhora, que está lá no céu de corpo e alma. E os anjos e os santos estão tudo no céu. Então como é que eu estou dormindo? Então, gente, São Dimas está lá também intercedendo por nós. Um ladrão, um bandido que seja, não sei, hoje para nós é santo. Então, né, que ele possa interceder por nós lá do céu e que um dia, mesmo com os nossos pecados, mas que nós tenhamos a graça antes de morrer, de fazer igual ele fez, né? Que a gente possa se arrepender e que Jesus possa falar a mesma coisa, né? Hoje vocês vão estar comigo no paraíso. Por isso que os santos não tinham medo de morrer. Você pode ver na biografia deles que eles não tinham medo de morrer. Santa Teresinha mesmo é uma que dizia: eu não vou morrer, eu não morro, eu entro na vida, ou seja, eu vou para o céu. E lá eu vou passar a minha vida inteira intercedendo pelas pessoas. Santa Teresinha dizia isso. E eu vou direto para o céu. Ela era ousada mesmo, né? Ela falava: eu vou direto para o céu, eu não vou passar nem no purgatório. E não passou. Provavelmente não passou. Porque aqui eu fiz todas as vontades. Ela era ousada mesmo, assim que ela falava com Jesus. Aqui eu fiz todas as vontades de Jesus. Lá no céu ele vai ter que fazer todas as minhas vontades. Olha só como é que ela conversava com Jesus, né? Mas era uma intimidade tão grande com Deus que ela tinha, que ela conversava com Jesus como se estivesse conversando com um amigo. E Jesus diz: eu vos chamo amigos. Então que nós podemos, né, pedir então a intercessão não só de São Dimas, mas também de todos os santos que já estão lá, vamos dizer, no céu junto de Jesus, e que a gente também possa buscar a santidade aqui, para que depois também possamos trilhar o mesmo caminho. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.